mas eu tirei, né? Eu falei assim, não, não tô assim, desse negócio que existe pra ele receber ainda, existe. Porque nessa parte que nós temos lá que vai deixar pra ele já. Celso é demorado. Dois anos agora já, nessa situação. Então, por Aí isso que Cleber não fala que tá tem. tudo certo, que eu vou comecei a falhar, vai pra Cleber, vai com você, não tá falando que tá tudo certo, não vai fazer por conta, tá dois anos. O secador tá pronto há 2 anos, não consegue botar no secador. Falta um detalhe assim pra Porque ele ele acabar. fazia, o negócio dele lá é feito lindo ali. Entendeu? Olha, tá certinho, só que, entendeu? Associação é associação, né? Como você tá pagando o Não, serviço sem concluir. você está ciente, então, da cultura. Você tem Não, que é ver. assim, Porque mas assim, eu nem sei, entendeu? Também assim, eu não posso estar errada, mas também acho que tá certo, que o problema não é dele, entendeu? Aham. E não tem nada a ver. Se por acaso acontecer do que ele está falando, não tem nada a ver, não. Não prejudica em nada, não. Não, eu vou conversar de novo, entendeu? Eu falei Na para verdade, ele eu para nem não lembro qual o concluir. valor. A única coisa que tá pegando, entendeu? Você sabe o valor das coisas do certinho. Ele não recebeu por Para esse você não ser motivo. pego de surpresa, que é o que eu estou dizendo. Tá? Eu vou lá conversar e depois te faço. Não, tudo bem. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 115ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, boa noite. Vereadora Mônica, colegas vereadores, colegas funcionários dessa Casa de Lei, público presente, aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores, boa noite a todos. A ata da 114ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 3 de agosto de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 3 dias do mês de agosto do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. E ato contínuo requereu e foi aprovado 1 minuto de silêncio pelos falecimentos de Giovanni Bose, Jacinta Recla Bose, Hildo Devens e Valdemar Malavassi. Dando continuidade aos trabalhos, convidou o primeiro secretário a fazer a leitura da matéria constante de um pequeno expediente, que informou não constar matéria a ser lida. O vereador Romildo Broeto requeriu informações ao diretor do SAAI, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado. No grande expediente, fez uso da palavra o vereador Fábio Machado. Na fase das lideranças, pronunciou o vereador Gênison Rampinelli Leco, líder. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação em pauta. Foi aprovado, inclusão em pauta, projeto de lei número 036/2015, de autoria do Poder Legislativo. Os projetos de lei 033, 034, 035, 036/2015, de autoria do Poder Legislativo. E os decretos legislativos número 033, 034, 035, 036, 037/2015 foram encaminhados às comissões. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 018/2015, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Romildo Broeto, Fábio Neto da Silva e Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrado os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, eu
José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Presidente. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 20 de julho de 2015. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, valor total R$90 mil. Só isso, senhora presidente. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos para os vereadores inscritos em livro próprio. Com a palavra, vereador Fábio Machado. Pelo tempo de 30 minutos. Boa noite, senhora presidente, vereadora Rosane Machado, mesa diretora, demais vereadores, vereadora Mônica, público presente, funcionários desta Casa Legislativa, bem como todos aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. O que me traz, senhora presidente, à tribuna no dia de hoje, na última semana que nós encerramos no sábado, e estive juntamente com o vereador Fábio Neto e inclusive tinha outros vereadores presentes a uma reunião que foi realizada na Escola Placidino Passos, ali para falar um pouquinho sobre orçamento participativo, orçamento cidadão. Tinha dito eu na última sessão que antes do ano 2000, mais precisamente do dia 12 de setembro de 2000, a ferramenta que o Poder Executivo dispunha para trabalhar não era um orçamento participativo, né? A Prefeitura realizava o que dava para ser realizado e as comunidades ficavam à mercê do Executivo, do que ele fazia. Ele escolhia a obra nas comunidades e realizava. As associações tinham que correr atrás do seu representante na Câmara Municipal, ou até mesmo do prefeito, para tentar conquistar, vereador Valmir, uma obra para a sua comunidade. Então, no ano 2000, depois de muita luta da sociedade, foi criado a lei do orçamento participativo e foi promulgada. Uma vez que o prefeito não sancionou, a Casa de Leis promulgou a lei e colocou ela em vigor. E aí, a partir de então, as comunidades puderam, através do seu representante, que é o CONSPAR, se reunir anualmente e escolher as obras que iriam compor a planilha do orçamento participativo. No início do ano passado, assim dizendo, porque no ano de 2013 a discussão foi muito pouca, na verdade, mais para meados de 2013, a Prefeitura propôs mudar o nome de orçamento participativo para orçamento cidadão. Preparou um projeto de lei, né, que resultou na Lei 3.885 de 2014, revogando a Lei de 2000. A primeira proposta encaminhada a esta casa na época, então, tinha sido sem o aval ou sem uma reunião prévia com o CONSPAR.
Então, a casa entendeu que naquele momento não se deveria aprovar aquela lei, aquele projeto de lei, né, e devolveu este projeto ao Executivo, para o Executivo sentar com o CONSPAR, chegar a um consenso para encaminhar o dito projeto de lei a esta casa. O que também não aconteceu. O projeto depois veio da mesma forma que tinha vindo na primeira vez, sem anuência do CONSPAR, e esta casa aprovou. Esta casa aprovou a lei. Lei 3.000, que virou a lei, né? O projeto de lei foi aprovado, virou a Lei 3.885, de 23 de dezembro de 2014. Para nossa surpresa, na última sessão, falando do não convite ao CONSPAR para a reunião da semana que se encerrou, o que foi dito foi que o CONSPAR, tendo em vista o projeto de lei que tirou a sigla CONSPAR do PDM, do Plano Diretor Municipal, ele se retirou do 7AC, comissão criada pela Lei 3.885, né? Então, eu, curioso, procurei o José Carlos Franchiotti, diretor da entidade, os seus membros, o senhor Juscelino, a senhora Maione, e aí foi dito por eles o seguinte: olha, na verdade, a nossa insatisfação com a atual administração é porque não se cumpre o que ele mesmo pediu à Câmara para aprovar. Eu vou ler para vocês o artigo número 9 desta lei, da lei que o próprio Executivo mandou para esta casa. Artigo 9º, abre aspas, o Poder Executivo realizará a cada semestre uma reunião geral para a prestação de contas do andamento do orçamento cidadão, fecha aspas. Não teve essas reuniões no ano passado. E também foi dito aqui na última sessão, eu perdi até o prazo da fala de dizer, que a prestação está sendo feita através de ordem de serviço. Ordem de serviço é ordem de serviço. Prestação de conta é prestação de conta. Não existe prestação de contas em ordem de serviço. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, a insatisfação do órgão é que ouviu da boca do próprio secretário de Planejamento, que inclusive eu participei das reuniões, de que a tentativa da atual gestão era resgatar a credibilidade que tinha se perdido na gestão passada. Como se resgata uma credibilidade, vereador Lúcio, sem prestar conta? Aí sabe o que acontece, vereador Lúcio? Eu não, porque quando eu fui delegado, eu sempre prestei conta ao líder do meu bairro, da obra que o meu bairro escolheu, sempre prestei conta às associações da microrregião Bela Vista, que engloba vários bairros. Sempre prestei conta. Mas sabe o que acontece, senhores? O delegado, se ele não vê prestação de conta por parte do Poder Executivo ao qual é incumbido de prestar conta, ele se desmotiva. Como que ele vai acompanhar, vamos dizer, uma obra, se ele não é engenheiro, se ele não é fiscal do contrato? Como é que ele vai prestar conta à sua comunidade? Então, ele desmotiva. Para nossa surpresa, nesta reunião que teve, vereador Romildo, o senhor Gilto falou o seguinte: não, nós vamos prorrogar o mandato dos delegados, dos atuais. Mais uma vez, senhores, a lei é infringida. Sabe por quê? O artigo 8º dessa lei, que está em vigor, aprovado por esta casa, diz o seguinte: deverão ser eleitos por votação os delegados do Orçamento Cidadão, que além de aprovar as demandas em conjunto com o 7OC, também serão os responsáveis por acompanhar a sua execução. Se vai prorrogar o mandato dos atuais delegados, se descumpre a lei mais uma vez. Então, o que me parece é que a lei que o próprio Executivo encaminha a esta casa, o atual gestor, parece que nem ele mesmo quer cumprir essa lei, essa norma que está em vigor. Nós vamos colocar automaticamente os presidentes das associações para serem delegados natos. Isso a gestão passada fazia. E foi muito criticado pelo secretário de Planejamento.
já deixar uma cadeira reservada para o presidente da associação. Aí indaguei o secretário, e o bairro Salvaçu, que está sem líder comunitário há uns 10 anos, faz como? Quem é o delegado lá? E o bairro de Fátima, que está sem presidente de bairro há uns 4 anos, quem é o delegado do bairro de Fátima? Da forma dele, ele arrumou um jeito. Mas o que não dá para entender, senhores, é como uma norma aprovada por esta casa, encaminhado a esta casa pelo Executivo, não foi nenhum dos senhores parlamentares que redigiu isso aqui, não é cumprida. É o que muitas vezes revolta. E revolta a sociedade também. Porque, como disse um líder comunitário naquela reunião, vereador Paim, como disse um líder comunitário lá, se cria uma expectativa na comunidade, ano que vem é ano de eleição, nós sabemos que, infelizmente, é a realidade, depois de junho e julho tudo para, pouca coisa se vê acontecer, e fica a comunidade na ânsia, vão fazer mais um ciclo esse ano de escolha de obras, e aí, senhores, Deus sabe, porque Deus sabe de todas as coisas, se realmente serão realizadas. Então, eu trago aqui a norma, eu gostaria até que, se algum dos senhores conseguir me comprovar como é que, através de decreto, se altera uma lei aprovada por esta casa, porque eu nunca vi isso, um decreto alterar uma lei, e fica difícil. Vereador Fábio. Obrigado pela parte, senhor vereador. Como sempre, Vossa Excelência é muito coerente e oportuno nas suas falas. Só quero me associar para dizer justamente da preocupação do descumprimento do Poder Executivo, justamente das normas que nós criamos aqui, e até mesmo normas encaminhadas pelo próprio gestor. Então, fica aqui a minha preocupação, e não é de hoje que eu tenho dito, porque norma aprovada, ela tem que ser cumprida. Mas o risco do não cumprimento é justamente do Executivo, que nós temos os instrumentos necessários para fiscalizar e também arguir os erros, porventura, acontecidos e ocorridos, através dos órgãos necessários, quais seja o Ministério Público. Então, Vossa Excelência pode ter certeza que nós estaremos atentos a justamente tudo que está sendo aprovado nesta casa e do ponto de vista de cumprimento das normas aprovadas. Então, o senhor pode ter certeza que a sua fala ela é oportuna e traz essa atenção, busca, né, aos vereadores dessa casa, a atenção necessária para o que nós estamos aprovando e que nós temos que fiscalizar. Eu me recordo, vereador Fábio, obrigado pelo complemento na fala, eu me recordo que, por mais desgastada que tenha deixado o mandato a gestão passada, e aqui eu tenho certeza que nós temos vereadores que, inclusive, trabalhavam na gestão passada, de que mensalmente, às vezes para ouvir as mesmas falas, vereador Romildo foi funcionário da gestão passada, vereador Lula, juntamente comigo, vereador Paulo Neres, às vezes para ouvir a mesma coisa, sabe, vereador Renato? Mas mensalmente era se prestado conta à sociedade. Eu me recordo de um servidor desta Casa de Leis, o senhor Hélio Reale, que em uma dessas assembleias, ele disse assim para o prefeito: prefeito, eu tenho que falar de costa para o senhor e de frente para o povo. Era uma questão de uma obra, de um calçamento que estava sendo feito ali atrás do batalhão. Quem se recorda, aquelas ruas não eram calçadas. E o senhor Hélio, que mora ali nas proximidades, disse assim ao prefeito: prefeito, eu não quero que o senhor me fale que é daqui a um ano, que é daqui a um mês, que é daqui a uma semana. Eu quero que o senhor me fale o dia que aquela obra vai terminar. Porque ela começa e para, ela começa e para. Sabe, vereador Romildo, parece que a pressão do senhor Hélio Reale funcionou. Porque um mês após a fala dele, a obra foi entregue. Então, tinha um espaço aonde a comunidade podia ir cobrar dos secretários municipais. Hoje nós não vemos isso. Gestão que não administra sendo democrática, a sociedade vai nos cobrar. Tenho absoluta certeza que todos nós que aqui estamos, talvez com alguma exceção, vamos para a rua o ano que vem, pedir o voto ao eleitor. E lá nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos
nesta cadeira, neste parlamento, para cobrar o executivo. Então, eu venho falando porque a gente tem acompanhado e foram muitos os questionamentos por parte das lideranças que ali estiveram, porque estão preocupadas, e o CONSPA também está preocupado, porque se é para um efetivo resgate da credibilidade do orçamento, que hoje se chama orçamento cidadão, eu acredito que está faltando, acho que muito ainda para esse resgate. E outra coisa que me chamou mais muita atenção, quem conhece Aracruz, conhece, eu acredito, que a Praça da Harmonia, no bairro Bela Vista. Aquela praça, juntamente com aquela quadra e com o playground, foram construídos na gestão passada. Sabe qual foi o valor da obra, vereador Lúcio? R$600 mil. Valor de uma obra. Quadra, praça e playground. E quadra coberta. Uma senhora quadra coberta. Sabe quanto, senhores, custará a reforma? Reforma, não é construção, não é obra. Da quadra do Caique? R$1.054.000. Valor inicial, R$1.054.000. Reforma. Mas, vereador, essa obra do Bela Vista foi construída há 5, 6 anos atrás. Rapaz, quem dera então se os nossos servidores tivessem a mesma atenção no tangente inflação, nos seus salários, como as obras da atual gestão estão tendo. Porque se eles tivessem essa mesma atenção, eu tenho absoluta certeza que não teria nenhum servidor fazendo o movimento que foi feito semana passada. E diga-se de passagem, um movimento ordeiro e que merece respeito. Os professores estão lutando pelo seu direito constitucional de recomposição inflacionária. Parabenizá-los pelo ato. Não pude estar presente, eu estava em outro município nesse dia, mas eles estão de parabéns, porque realmente estão a cobrar um direito que é deles. Obrigado, senhora presidente. Adeir Loza, dispensado. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Adeir Antônio Loza. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênio Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Rosane Ribeiro Machado. Romildo Broeto. Valmir Cosa. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta. Apresentação em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 054/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Aracruz para o decênio de 2015 e 2025. Autor, Poder Executivo Municipal. Segunda proposição, projeto de lei 037, que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Aracruz o Dia do Pastor. Autor, vereador José Gomes dos Santos. Terceira proposição, projeto de lei 038/2015, que dispõe sobre a denominação de logradouro público do bairro Vila Rica, Aracruz. Autor, vereador Valmir Cosa. Votação em primeiro turno. Projeto de lei, quarta proposição, projeto de lei 035, com substitutivo, que institui o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, CONTRAT, no município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Quinta proposição, projeto de lei 043, que dispõe sobre desmembramento de área do bairro Parque Tropical e denominação do bairro do Distrito 7, de Aracruz. Sexta proposição, projeto de lei 031/2015, que institui o calendário de comemorações oficiais do município de Aracruz, o Festival de Inverno. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Sétima proposição,
Projeto de Decreto Legislativo 038, aprova com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Aracruz referente ao exercício de 2011. Autor, Comissão de Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas. Pela ordem, senhora presidente. Senhora presidente, gostaria de pedir a inclusão em pauta do projeto de lei número 055/2015, do Poder Executivo, que altera as leis do Conselho Municipal de Política Cultural de Aracruz e dá outras providências. E o projeto de lei 056/2015, Poder Executivo, autoriza a contratação temporária de guarda-vidas na forma que especifica e dá outras providências. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pedindo desculpa ao plenário, aos vereadores presentes, eu pulei a fase das lideranças. Vou fazê-lo agora, antes de dar continuidade na votação da pauta. Cada líder tem 5 minutos sem a parte. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Dispensado. Com a palavra, o vereador Adeir Antônio Lózia. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Só fazer um comentário aqui, senhor presidente. Hoje teve a abertura dos envelopes das empresas sobre da pavimentação do bairro Nova Colatina e Jacupemba, onde mais de 22 empresas participaram. É uma obra de mais de 40 anos reivindicada pela aquele bairro, Nova Colatina, e se deu início a partir dessa data de hoje. Aqui agradecer ao prefeito Marcelo Coelho, que mostrou todo o seu empenho para a construção dessa obra. Muito importante para Jacupemba e o bairro Nova Colatina. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Valmir Coser. Dispensado. Com a palavra, o vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, na fase das lideranças, eu quero deixar registrado homenagem a qual rendo aos advogados, operadores de direito, pela data, dia de amanhã, quando se comemora o Dia do Advogado. Profissionais que fazem parte da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição essencial ao ordenamento jurídico e manutenção da democracia dos países. Fica aqui minha homenagem a esses profissionais, do qual peço a Vossa Excelência que faça constar da ata desta casa, do dia da sessão do dia de hoje, para que possamos encaminhar a seccional da OAB em Aracruz. Deferido, vereador. O projeto de lei 054/2015, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de lei 037 e 38, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhados às comissões. Os projetos de lei do Executivo 56 e 55. 55 e 56 também serão encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 035/2015, que institui o Conselho Municipal de Trânsito no município de Aracruz, com substitutivo. Senhor presidente, a ordem, eu quero apresentar 3 emendas a este projeto que, neste momento, Vossa Excelência coloca em votação. Relacionado ao artigo 4º, ao artigo 5º, inciso 3º e 4º, e ao artigo 6º, inciso 2º. A primeira emenda, o artigo 4º, a redação originária, o Conselho Municipal de Tráfego e Transportes. O projeto de lei encaminhado pelo Executivo trata de instituir o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Então, uma emenda redacional modificativa, só mesmo para tirar do texto, o Conselho Municipal de Tráfego e Transporte, fazer constar o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Essa é a primeira emenda. A segunda é relacionada ao artigo 5º da forma originária. São atribuições das plenárias, qual seja, plenário do Conselho, né? O inciso 1º, não há nenhuma dúvida, o 2º também não, mas o 3º, encaminhar ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte os problemas locais de trânsito. Quer dizer, o próprio Conselho encaminha para o Conselho,
Então, há uma incongruência com relação porque das atribuições das plenárias, quer dizer, a reunião do Conselho para discutir os problemas, né? Então, aqui, o intuito dessa emenda é encaminhar ao Poder Executivo Municipal os problemas locais de trânsito e transporte, que as plenárias vão apresentar os problemas e encaminhar para a decisão. E o quarto, né? Indicar e sugerir alternativas operacionais relativas ao trânsito, tráfego e transporte para o Conselho Municipal. Então, trago aqui como emenda, indicar e sugerir alternativas operacionais relativas ao trânsito, tráfego e transportes ao Poder Executivo Municipal, justamente porque trata-se de uma plenária, que é onde nós estamos reunidos para o Conselho discutir os problemas do trânsito, enfim, que foi relacionado a esse Conselho que está sendo instituído no dia de hoje. Então, essas são as 3 emendas modificativas, senhora presidente, que submeto ao plenário desta casa para análise. Tem mais, desculpa, senhora presidente, tem o artigo 6º também, que fala da composição do Conselho. O que traz a norma originária? O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte contrata que será composto de 12 membros titulares e 12 membros suplentes, compartilhados por membros do poder público, entidades não governamentais de forma paritária, e terá sua composição e regulamentação estabelecida por decreto. Aqui no inciso 2º, as 6 entidades não governamentais são indicadas pelo chefe do Poder Executivo. Submeto também para apreciação, se for analisado e deferido, são os 6 representantes titulares da sociedade civil organizada, preferencialmente com atividades correlatas políticas voltadas para o trânsito e transporte, que são escolhidos em assembleia específica convocada para este fim. Quem vai escolher a assembleia do Conselho. Então, fica essa aqui a sugestão do artigo 6º para alteração da questão paritária, né? O Executivo que indica seus 6 representantes e a Associação Organizada Civil indica seus 6. Então, fica essa aqui, é a emenda modificativa número 4 a este projeto. A inclusão das emendas do vereador, mas pela ordem, senhora presidente. Com todo respeito, vereador, gostaria só de pedir, é um direito de Vossa Excelência apresentar a emenda também no plenário, como Vossa Excelência está fazendo. Mas, quando for possível, se puder apresentar antes, porque o que a gente vai ter que fazer agora? Ou suspender a sessão, em respeito até ao público presente, né? A gente vai ter que suspender para ver se a comissão tem condições de aparecer nesse momento ainda, para voltar ao plenário, ou então retirar de pauta o projeto. Então, pedir com carinho a Vossa Excelência, a hora que der, que tiver como, de apresentá-las antes, para a comissão é mais interessante para o público. Só 2 comentários. É regimental, é regimental. Pedido, então, a qualquer momento eu posso apresentá-lo. E com relação às emendas que são apresentadas, justamente por quê? Porque o projeto, quando ele é submetido às comissões, há um entendimento da casa de que as comissões podem fazer a apresentação dessas emendas. Quando você coloca em votação, nós vamos analisar efetivamente de que forma está sendo trazido. Então, como as comissões não apreciaram essas questões, e este vereador entende que ela pode contribuir para melhorar o projeto, é por isso que é apresentado neste momento. Poderia apresentar em outro momento, mas depois que já foram submetidas as 2 comissões temáticas necessárias à aprovação, análise desse projeto para que seja submetido essa emenda, eu não sei em que momento eu posso apresentar. O que acontece? Vossa Excelência, quando recebe o projeto oriundo do Executivo, a senhora encaminha as comissões temáticas. Aqui nós tivemos 2. Então, quando nós recebemos os projetos para votação e análise e votação neste momento, é que nós detectamos os problemas existentes que nós estamos trazendo, justamente para poder melhorar e para que não incorra em nenhuma incorreção e que não seja uma norma que não poderá ser aplicada. Então, com relação ao prazo, o tempo e o momento, Vossa Excelência, eu discordo e ouso discordar de Vossa Excelência, mas com todo respeito, por dizer que o momento foi que eu entendi é esse, porque já foi passou-se pelas comissões e nós verificamos que não foram essas questões observadas, é lógico que a gente respeita também as comissões, mas fica a Vossa Excelência colocar em votação, recepciona ou não as emendas. Não, Vossa Excelência não precisa nem discordar, eu falei quando for possível. Justamente que não há essa possibilidade é quando Vossa Excelência coloca em pauta. Senhora presidente, realmente vamos ter que pedir para encerrar, para dar encerrar os trabalhos, para que as comissões possam avaliar. Entendo suspender os trabalhos, entendo que, quando Vossa Excelência solicita ao vereador, no sentido de que, quando os projetos vão para as comissões temáticas, todos os vereadores têm acesso aos projetos, né? Então, neste momento, o vereador pode estar verificando as suas alterações, que porventura passarem pelas
comissões temáticas, está apresentando dentro, né, para evitar até mesmo da gente ficar suspendendo a sessão, né? Agora, com certeza, as emendas que o vereador Fábio Neto está colocando é de extrema importância. A questão do conselho, realmente a gente vai ter que discutir um pouquinho, né? A gente vê essa questão. As outras, não vejo dificuldade alguma. É muito bom, só aproveitando o raciocínio do vereador Paulo Neres, é muito bom a intervenção de Vossa Excelência, até mesmo para que o público tome conhecimento. Muito se discute, muito se ouve nas ruas, que esta casa pouco debate os assuntos aqui que são submetidos à votação. A gente explica, tenho certeza que todos explicam, porque eu faço isso, que nós existem as comissões temáticas, onde a gente discute a exaustão, não é verdade? Então, às vezes, pensa, mas lá não se discutiu o projeto, foi votado, né, piscar de olhos. Não, mas porque nas comissões temáticas foram discutidas com os vereadores, as quais compõem, e aqueles que participam também. É lógico que muitos projetos podem passar despercebido alguma questão, né? Então, é importante, as emendas são importantes justamente para que as normas aqui aprovadas serão auto-aplicáveis. Então, não é nenhuma ofensa à comissão nenhuma, nem desrespeito a nenhum vereador. É mesmo o entendimento de que, numa análise mais profunda e, enfim, preocupação de, na hora de votar, votar com segurança jurídica. Então, é por isso que, às vezes, essas emendas são apresentadas. A sessão está suspensa pelo tempo necessário para a discussão das emendas, para a comissão analisar se tem condições de dar parecer ou não.
Qual horário? Barra do Saí. Ele vai morrer de vento. Discussão substitutiva ao projeto de lei com emendas. Anteriormente. Tá, vou botar primeiro. Anteriormente. Reabertos os trabalhos. Senhora presidente, conforme a reunião dos líderes há pouco, submeto ao plenário desta casa as duas emendas. Eu retiro a emenda apresentada concernente ao artigo 6º, que falava da composição do Conselho das Paridades. Com relação ao artigo 4º, fica a seguinte redação. O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes realizará plenárias populares ou audiências públicas com o objetivo de avaliar e propor políticas para serem implementadas pelo município, garantida a divulgação à população. A emenda se faz necessária tendo em vista que o projeto originário fala, no artigo 4º, o Conselho Municipal de Tráfego e Transporte. E aqui está alterando para o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Essa é a emenda número 1. Essa é a número 1. Isso. Relacionado ao artigo 4º. Então, em discussão, a emenda 01. Aí eu vou pedir à comissão se ela tem condições de dar o parecer em plenário. A Comissão de Justiça é o presidente, o vereador Paulo. Sim, presidente. Temos condições de dar sim um parecer e eu indico o vereador Leco para ser o relator. Como vota o vereador Leco? Parecer favorável, senhora presidente. Como vota Carlos Alberto? Favorável, presidente. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Como vota o presidente, que eu esqueci? Eu acompanho o relator. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Com relação à emenda modificativa 002, senhora presidente e senhores vereadores, ela traz alteração ao artigo 5º. São atribuições plenárias. Eu vou me atentar só ao inciso 3º e 4º, é o objeto da emenda modificativa. Encaminhar ao Conselho Municipal de Trânsito os problemas locais de trânsito e transportes. Aí eu acrescento aqui a redação. E ou demais órgãos competentes. Concerne o inciso 4º, indicar e sugerir alternativas operacionais relativas ao trânsito, tráfego e transportes ao Conselho e ou demais órgãos competentes. Trago essa alteração nos incisos 3º e 4º para incluir ou demais órgãos competentes. Pergunta à Comissão de Justiça ao presidente Paulo se tem condições de dar também o parecer em plenário.
Sim, senhora presidente. Eu indico o relator, o vereador Leco. Como voto o relator? Favorável. Como voto o membro? Acompanho o relator. Como voto o presidente? Acompanho o relator. O parecer da comissão é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. E com relação, senhora presidente, senhores vereadores, à terceira emenda modificativa, eu, nesse momento, eu retiro, tendo em vista que, em razão do que foi discutido, nós chegamos à conclusão que não há necessidade de alteração do inciso 2º do artigo 6º, que se fala da estrutura e composição do Conselho. Considerando que essa tenha sido a terceira emenda, o vereador pede a retirada dela. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Retirada a terceira emenda. Entendeu? Mantém o artigo 6º na forma originária. Eu acho que não há necessidade, mas, de repente, para confirmar, vamos votar essas duas emendas também na Comissão de Finanças? Eu acho que... Emenda redacional. Então, tá bom. Vamos passar. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com o substitutivo e emendas. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável com o substitutivo e as emendas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o substitutivo com as emendas do projeto de lei 035/2015. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 035/2015 com substitutivo e emendas de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 043/2015 que dispõe sobre desmembramento de área do bairro Parque Tropical e denominação de bairro do distrito sede de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Meio Ambiente também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 043. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto ele está sendo aguardado pela comunidade que fez essa reivindicação há um bom tempo e o Poder Executivo, então, encaminha essa casa a alteração do nome do bairro. A gente fica feliz com esse posicionamento do Poder Executivo. Antes desse projeto, para que fosse possível ocorrer a mudança, a alteração do nome, foi encaminhado a essa casa um outro projeto para que tivéssemos, então, legalidade de estarmos votando. Está aqui representando a comunidade o pastor Marcelo, que é o presidente da comunidade do Vale Verde. E essa casa tem a honra de recebê-lo, viu, pastor? Nessa casa, todas as pessoas que vêm nos visitar e acompanhar os trabalhos. Então, eu peço aos meus pares que votem favorável para que possamos fazer a vontade, não do legislador, mas sim a vontade das pessoas que moram no bairro, que querem manter o nome Vale Verde. Só para deixar registrado, senhor presidente, é uma homenagem que eu faço a Vossa Excelência, vereador Paulo Neres, que me lembro muito bem que no ano de 2013, Vossa Excelência apresentou esse projeto, né, e em razão da nossa lei orgânica, naquele momento não poderia prosperar em razão de vício de constitucionalidade, porque o autor é o Executivo Municipal. Então, eu quero deixar registrado que Vossa Excelência tem lutado para que esse projeto viesse a esta casa e que pudéssemos aprová-lo. E também encaminho meu voto favorável. E só mesmo para deixar registrado também, pedir ao Executivo a observância à Lei 3.240 de 2009, que é uma lei editada neste município, que diz no seu artigo 3º, 5º, e parágrafo único, o que tem que se observar para a criação dos novos bairros. Então, que o Poder Executivo tenha atenção justamente para que os bairros funcionem de forma adequada, até mesmo das formas que a lei federal fala do parcelamento do solo. Então, fica aqui meu registro, em primeiro momento, de homenagem a Vossa Excelência pela iniciativa lá atrás. E ao Executivo para que
observe, né, efetivamente, a Lei 3.240 de 2009. Voto favorável, senhora presidente. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de Lei 031/2015, que institui e inclui no calendário de comemorações oficiais do município de Aracruz o Festival de Inverno. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores... Pela ordem, senhora presidente. Estamos em discussão. Não, da... Me desculpe. Comissão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de lei. Senhora presidente, vereadores, este é um projeto que o Executivo implantou e que trouxe muitos frutos, e frutos bons, para a orla, pois nós sabemos que temos uma orla maravilhosa, mas que até então só funcionava no verão. E após o verão, aquelas comunidades, então, não tinham mais nenhum tipo de atração. Esse projeto veio movimentar a orla do município de Aracruz. E, como nós sabemos, às vezes uma administração pensa de uma forma, outra já pensa totalmente diferente. Para garantir o direito da orla de ter atrações, não só no verão, mas em todo o ano, e a nossa orla permite isso, então eu sou o autor desse projeto, incluindo o Festival de Inverno no calendário oficial do município. Ou seja, a gente aprovando, está garantido, né, estes eventos fora de época. Então, eu solicito aos meus pares que votem favorável a este projeto. Gostaria também de manifestar, senhora presidente, Continue em senhores discussão. vereadores, em razão da fala do nobre vereador Paulo Neres, que também não fique somente a orla, né, quando desse evento, né, se o próximo, enfim, os que vierem. Eu acho que a agenda cultural ela tem que ser estendida a todo o município. Nós temos nossas culturas, né, nós temos nossos ambientes de outros distritos, outros bairros, enfim. Ficar limitado à orla é desprestigiar o município como um todo. Então, que o Poder Executivo tenha acessibilidade de, no próximo verão, no próximo evento, Festival de Inverno, como está sendo instituído no calendário oficial de comemorações, também leve todas as ações voltadas à cultura, esporte e entretenimento para os demais regiões do município. Não ficar só atrelado ao litoral. E também que tenha um pouco mais de acessibilidade e discutir com a sociedade o que fazer, tendo em vista que as reclamações foram inúmeras, do ponto de vista de que não houve uma conversa ampla com a sociedade, os barraqueiros, comerciantes, enfim, não foram chamados no momento adequado para se discutir esse evento, de que forma poderia ser concebido. Estive na Barra do Saí, em um desses eventos, e lá um dos comerciantes me dizia: senhor vereador, faltou o Executivo convidar, chamar a sociedade para discutir de que forma poderíamos formatar esse evento. Mas fica aqui até mesmo a compreensão deste vereador. É o primeiro, mas tenho certeza que o segundo, terceiro, quarto, nós teremos de forma um pouco mais organizada. E também que fique aqui o Executivo sensibilizado não só com as políticas públicas de esporte, cultura, mas a política pública efetiva, saúde e educação. Continua em discussão. Voto favorável. Essa é realmente a intenção do Poder Executivo. Como o vereador mesmo disse, o primeiro evento, todos nós sabemos que tudo que se inicia, você tem que trabalhar muito para cada ano ir aprimorando cada vez mais. O próximo ano já se discute, já incluir a festa de Guaraná, que dê início do Festival de Inverno com a festa italiana, que ocorre todo ano em Guaraná. E não tenho dúvidas que o Festival de Inverno em nossa cidade começou bem, tem falhas, claro que tem, né? Todo início, sempre você deixa algo a desejar. Mas a equipe, a gente nota, eu já fui secretário na administração passada, e a gente percebe que a dificuldade maior de um prefeito é fazer com que
as secretarias entendam que elas não são mini prefeituras, né? Que elas é a união de todas em prol de um município. E nesse festival de inverno eu percebi a união do secretário de esporte, o Serginho, com o secretário de turismo, o Helder, em conjunto com o secretário de comunicação, o Carlos Conte, e esta união, ela teve bons frutos, né? Eu acho que os próximos festivais, a população de Aracruz cada vez vai estar mais satisfeita com este evento. Não tenho dúvidas também que o prefeito se preocupa e muito com as outras políticas sociais, em relação à nossa saúde, em relação à educação, enfim. O prefeito está em seu primeiro mandato, administrar não é fácil. Nós sabemos que, às vezes, o orçamento domiciliar nosso, nós temos dificuldade, às vezes, de controlá-lo. Imagina administrar uma prefeitura de uma cidade do formato de Aracruz, onde você tem distritos a 40, 50 quilômetros de distância da sede. Administrar um município onde você tem mais de 5 mil funcionários não é fácil, né? A gente enxerga o esforço que o prefeito Marcelo Coelho está fazendo em um período tão crítico que só quem não tem televisão em casa, que não assiste um jornal nacional, não percebe a crise econômica e política que estamos passando em nosso país. Então, pegou o município num momento muito, muito difícil, né? Um momento difícil para todo brasileiro. E, graças a Deus, está caminhando. Na política, a gente diz que o bom administrador, ele só é percebido depois que ele sai, né? Enquanto ele está administrando, tem as críticas, tem as dificuldades. O prefeito, ele tem que falar não. Muitas vezes ele tem que falar não, senhora presidente, e às vezes é mal compreendido. Então, não tenho dúvida que o prefeito está dando o melhor dele para o povo de Aracruz. Então, eu solicito que votem favorável a esse projeto. Realmente, Vossa Excelência tem razão quando diz que o gestor, né, gerir para poucos, realmente para poucos. As matérias que são veiculadas da Secretaria de Comunicação dizem a todo momento que a casa está em ordem, a casa está pronta para trabalhar. Parece-me que, efetivamente, as políticas públicas estão sendo aplicadas da forma como a sociedade espera. Mas não é o tema para se discutir, em razão, para não fugir um pouco do que nós estamos a analisar neste momento. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contratos manifestam. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 038/2015, que aprova com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Aracruz referente ao exercício de 2011. O autor, Comissão de Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas. O parecer da Comissão de Finanças inclui, pelo acolhimento do parecer pelo prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Em discussão, o parecer. Pela ordem, senhora presidente. Esse projeto chegou a essa casa da legislatura de doutor Ademar, o prefeito doutor Ademar. Tem uma ressalva do Tribunal de Contas em relação a R$ 38,00, que não impede em nada que essa casa vote favorável a essas contas. Então, solicito os meus pares que votem favorável. Continua em discussão o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Decreto Legislativo 038/2015. Projeto de Decreto Legislativo acolhe o parecer prévio do Tribunal de Contas de número 004/2014 e aprova com ressalva a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Aracruz do exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Ademar Deveis Coutinho. Em discussão. Em votação. A votação é nominal. Convido o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal.
Como vota o vereador Adeir? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Manhães? Favorável, sim. Como vota o vereador Paim? Sim. Como vota o vereador Beto Vieira? Favorável. Como vota o vereador Eliel? Favorável. Como vota o vereador Evaldo? Como vota o vereador Fábio Machado? Sim, ao parecer. Como vota o vereador Fábio Neto? Sim, ao parecer. Como vota o vereador Leco? Sim. Vereador José Gomes, sim. Vereador Lúcio Zanol. Sim, ao parecer. Vereadora Mônica. Sim, ao parecer. Vereador Paulo Sérgio. Favorável ao parecer. Vereador Renato Pereira. Sim. Vereador Romildo Broeto. Favorável ao parecer. Vereadora Rosane Machado. Sim. Vereador Valmir. Sim. 17, senhora presidente. Foi aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 038/2015, que aprova as contas da PMA no exercício de 2011, com 17 votos favoráveis. Passamos à fase das comunicações. Com a palavra, o vereador Lúcio Zanol. Permissão 5 minutos. para falar da bancada, senhora Preferido. presidente. Nesta fase das comunicações, eu quero comunicar a toda a comunidade de Jacupemba, em especial a comunidade do bairro Nova Colatina, que hoje, na data de hoje, deu-se por abertura dos envelopes para habilitação das empresas para a construção da tão sonhada obra para aquela comunidade, para o bairro Nova Colatina de Jacupemba, que é a pavimentação, a infraestrutura daquele bairro, contemplando todo o bairro Nova Colatina. E a previsão é que dentro dos próximos 10 dias, a comissão, e juntamente com a Secretaria de Obras, possa dar o parecer habilitando ou não as empresas que hoje apresentaram as documentações. E logo após isso, será marcada uma nova data para a abertura dos envelopes de preços. Aí sim, sairá a empresa vencedora que irá fazer, se Deus quiser, a tão sonhada obra que aquela comunidade sonha há mais de 40 anos. Muito obrigado, senhora presidente. Palavra, vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, por presente na fase das comunicações, só deixar registrado que no dia 17 de agosto de 2015, às 19 horas, no restaurante Pousada Vitória, anexo ao posto de gasolina em Barra do Saí, haverá a solenidade de posse da nova diretoria da Associação de Micro e Pequenas Empresas, AMP, de Barra do Saí. É de sua importância que essa solenidade para que possamos ouvir na nova direção, a diretoria que está sendo, vai tomar posse, das ações que serão desenvolvidas em prol do micro e pequena empresa. Então fica aqui, desde já, o convite formulado para que possamos aproveitar, participar e nesse dia, 17 de agosto, às 19 horas, da Associação de Micro e Pequena Empresa, AMP, em Barra do Saí. Solenidade de posse da diretoria. Nada mais havendo se tratado, dou por encerrados os trabalhos dessa casa. Convidamos os vereadores para a próxima sessão ordinária.